Na aula prática 2, a gente elaborou, então, a nossa curva de calibração de fosfato inorgânico, né? Porque é justamente a substância que a gente vai determinar por espectrofotometria para medir a atividade enzimática, tá? Que nós fizemos agora na nossa aula prática número 3. Tá? Então, na aula prática número 3, a ideia, o objetivo dessa aula é justamente determinar a atividade das enzimas ATPásicas. E como é que nós vamos fazer isso? Medindo a quantidade de produto formado. No nosso caso, fosfato inorgânico, que é muito mais fácil de determinar do que o ADP. Tá? Então, nessa aula, a gente seguiu um protocolo que está lá no vídeo, tá? Que vocês observaram. E nesse protocolo, então, nós preparamos alguns tubos correspondentes às frações celulares que nós preparamos lá na primeira aula, lá na prática número 1, tá? Onde nós tínhamos, então, um tubo HT, que nós chamamos de HT total, e depois um outro tubo chamado de HT controle, que eu vou comentar o porquê nós utilizamos dois tubos para o HT. Tá? No vídeo eu comento, mas eu vou reforçar hoje novamente. O tubo P2, que é a nossa fração, o pellet 2, também total e controle, o tubo P3, total e controle, e o S3, total e controle. Fizemos também um tubo branco, onde nós pipetamos essas soluções que estão aqui. Tá? Tampão, obviamente, porque nós precisamos manter o pH numa faixa, tá, de pH ótimo para as nossas enzimas funcionarem muito bem. Tá? Acrescentamos os sais, tá? Cloreto de magnésio, NaCl e KCl, tá? Água para equilibrar o volume e as amostras, que são justamente as nossas frações celulares. Nós tiramos 15 microlitros daquelas frações e adicionamos nos tubos correspondentes. Tá? Vejam aqui que a gente, nesse primeiro momento, só adicionou no tubo total, não adicionamos no controle. O controle ele é adicionado numa etapa posterior do protocolo. Então, pipetamos todas essas soluções e colocamos no banho-maria para pré-incubar. Tá? Qual é o objetivo dessa pré-incubação? É elevar a temperatura de todos esses reagentes, tá, a 37 graus. Então, deixamos ali uns 10 minutos aproximadamente, só para equilibrar a temperatura. Tá? E aí fazer, então, com que as enzimas voltem a funcionar, voltem à sua atividade normal. Tá? Passado esse tempo, a gente aí sim adicionou em cada um dos tubos que nós tínhamos o substrato da enzima. Tá? Nós adicionamos ATP. Tá? Então, nós pegamos e colocamos o substrato para essa enzima. É óbvio que nessas amostras já existia uma quantidade de ATP. Tá? Tinha uma quantidade inicial de ATP, tinha uma quantidade ali dentro, que veio justamente das células que nós homogeneizamos. Tá? Só que nós adicionamos uma quantidade fixa, uma concentração ali de 30 milimolar de ATP. Isso vai dar uma quantidade fixa dentro do tubo. E a partir daí, então, é que nós começamos a medir a atividade das nossas enzimas. Elas vão consumir esse ATP, transformando ele em ADP e fosfato inorgânico, né? E esse fosfato que vai se acumular dentro desse tubo, depois vai reagir com o verde malaquita para formar o composto de corado, né, que vai ser medido no espectrofotômetro. Tá? Deixamos essa reação seguir por 10 minutos, então as enzimas estavam consumindo esse ATP durante 10 minutos, e aí ao final desse tempo a gente parou a reação. Tá? Qual foi a estratégia que nós utilizamos para parar essa reação? A estratégia que nós utilizamos foi adicionar uma solução de ácido tricloroacético aqui, na concentração de 10%. Tá? Esse é um ácido extremamente forte. Tá? Ele não é tão forte quanto o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, mas ele é o terceiro ácido mais forte que tem nessa lista. Tá? Ele é muito forte mesmo. E o que esse ácido vai fazer com essa solução toda que nós temos dentro do tubo? Vai baixar o pH, vai fazer o pH cair. Mesmo nós tendo solução tampão, né, nos tubos, esse tampão não vai ser suficiente para segurar o pH. O poder tamponante desse tampão vai ser ultrapassado pela quantidade de ácido que nós estamos adicionando. E isso vai fazer, então, com que o pH baixe. Baixando o pH, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que vai acontecer
com as enzimas que estão ali naquela amostra, com essa queda brusca do pH. O que vai acontecer com elas? Que processo bioquímico, vamos dizer assim, vai acontecer com essas enzimas, tá? No momento em que esse pH diminuir bruscamente. O que vocês acham, na opinião de vocês? Podem comentar no chat. Elas vão ser desnaturadas ou não? Ou só vão perder a função? Na verdade, Bruno, elas vão ser desnaturadas. Exatamente o que tu respondeu. Tá? Elas vão baixar, desculpa, o pH vai baixar, vai ali para em torno de uns 4, mais ou menos, por aí, tá? 4, 4,5, e aí vai sair do pH ótimo dessas enzimas, que é 7,4, 7,2 a 7,4 mais ou menos, é o pH ótimo dessas enzimas cerebrais, tá? Que é a amostra que nós estamos trabalhando. Tá? Isso vai fazer, então, com que elas desnaturem, essa queda brusca do pH desnatura todas as proteínas, tira ela, tá? tira as proteínas da sua conformação nativa e, consequentemente, perdendo a sua conformação nativa, desculpa, gente, perdendo a sua conformação nativa, elas vão perder a sua atividade. Tá? E as enzimas, por serem proteínas, vão acabar perdendo a sua atividade também. Tá? E aí a reação para. A reação cessa. Né? Não tem mais nenhuma catálise enzimática acontecendo porque as enzimas estão todas desnaturadas. Tá? Então, essa é uma estratégia, digamos assim, uma técnica, né? Uma estratégia metodológica para a gente parar as reações enzimáticas. Coloca um ácido, coloca uma base, dependendo, né, do que a gente está medindo. Eu escolho a base ou o ácido, tá? E altero o pH, faço as minhas enzimas saírem do seu pH ótimo e elas desnaturam e a reação cessa. Tá? Muito bem, depois então que a gente adicionou o ácido tricloracético, o que nós fizemos? Isso tudo está descrito lá no vídeo. Nós adicionamos 15 microlitros das amostras, das frações, né, do HT, do P2, do P3 e do S3, nos tubos controle. Tá? E eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que a gente fez isso. Tá? Por que nos tubos controle nós adicionamos as frações, tá, contendo as nossas enzimas, só depois de ter adicionado o ácido tricloracético. Tá? Mas uma coisa que vocês já podem pensar, tá, seguindo a nossa lógica de raciocínio, é que se este ácido vai baixar o pH e vai desnaturar as proteínas nas amostras que contêm, né, as nossas frações, como por exemplo no HT total, no P2 total, quando eu adicionar as amostras das frações no tubo controle, tá, aonde eu já coloquei o ácido tricloracético, essas enzimas todas já vão entrar num ambiente com pH baixo, com pH de 4 e pouquinho. Tá? Então, elas já vão entrar desnaturadas. Elas vão entrar já praticamente desnaturadas. Tá? Então, nesses tubos controle, não tem atividade enzimática. A atividade enzimática é zero. Tá? É zero, completamente zero. Porque não tem enzimas ali dentro durante a incubação e a pré-incubação, e quando a gente adiciona as enzimas, elas já entram num pH muito baixo, aonde elas desnaturam. Então não tem atividade, tá? No tubo controle não tem atividade enzimática, tá? Beleza, então. Terminada essa etapa, a gente coleta então 50 microlitros de cada um desses tubos, coloca na microplaca, adiciona verde malaquita, homogeneiza, espera os 20 minutos, né, para o verde malaquita agir, e depois vai lá para o espectrofotômetro e faz as leituras, né, de absorbância a 630 nanômetros. Uma consideração muito importante, tá? Caso a gente observe uma coloração verde muito intensa em alguns pontos, e foi o caso, tá? Foi o caso da nossa aula, tá? A gente precisa fazer uma diluição. Tá? Por quê? Porque essa cor intensa, essa leitura de absorbância, não pode ultrapassar o ponto mais alto que nós temos na nossa curva padrão. Tá? E se nós olharmos, por exemplo, nessa nossa tabelinha aqui, onde estão as absorbâncias, tá? Nós vemos que o HT total aqui deu 1,83, tá? E 1,86 as absorbâncias das duplicatas.
Tá? Isso ultrapassou o ponto mais alto, né, da nossa curva padrão, que, se eu não estou enganado, era 1.0 alguma coisa. Tá? Deixa eu abrir aqui. Opa, não era para ter trocado. Aqui. Deixa eu só abrir aqui para a gente ver. Ó. Curva de IPI aqui. Tá? Ó, o ponto mais alto da nossa curva aqui deu 1.2. Tá? Aqui, ó, que foi o ponto 9. Tá? 1.2. Então, esse foi o ponto mais alto da nossa curva. Justamente, tá? Abaixo deste valor de absorbância do nosso HT total. Então, nós tivemos que fazer uma diluição desse HT total. Tá? Beleza? Entendido isso? Alguma dúvida por enquanto, gente? Não? Tudo tranquilo? Certo? Posso continuar? Então tá. Vamos seguir adiante então. Então, feita a leitura a 630 nanômetros, as absorbâncias que nós observamos são essas aqui. São essas que estão aqui, tá? Então, eu tenho a absorbância do tubo branco, as absorbâncias do tubo HT total, as absorbâncias do tubo HT controle, P2 total, P2 controle e assim por diante até o S3, tá? Detalhe muito importante, essas duas absorbâncias aqui, ó, vou deixar destacado em amarelo aqui, tá? Vamos ver se ele nem permite colocar aqui, tá escondidinho o meu menu de cores aqui. Mas enfim, tá? Essas aqui, elas ultrapassaram o último ponto da nossa curva padrão, tá? Então eu não posso aumentar minha curva padrão para encaixar essa absorbância aqui. Não, tem que fazer ao contrário. Eu tenho que diluir essa amostra aqui para fazer a absorbância dela se encaixar nas absorbâncias da curva padrão, para cair naquela faixa de linearidade que a gente comentou bastante na curva padrão. Tá? Muito bem. Então, o que eu fiz? Eu tive que diluir essa amostra HT aqui. Só que eu tenho que diluir os dois. Eu tenho que diluir o total e tenho que diluir o controle. Por quê? Porque eu não posso só diluir o total e não diluir o controle, que é o seu correspondente. Eu tenho que fazer a mesma coisa para os dois tubos. Tá? Então, eu diluí os dois tubos. Tá? Como é que foi feita essa diluição? Foi feita uma diluição 1:2, tá? Que é o que está escrito neste aqui embaixo. Tá? A diluição foi de 1:2. O que significa, gente, uma diluição 1:2? Alguém saberia me explicar isso do ponto de vista prático? Como é que a gente faz uma diluição 1:2 no laboratório? A gente adiciona 1 ml da amostra e 2 ml de água, enfim. Não é? Quase Ou é isso. verdade? Quase isso. A gente faz o seguinte, eu seleciono uma parte da minha amostra para duas partes finais da minha solução. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar, por exemplo, no teu caso, Bruna, 1 ml da minha amostra, tá? Eu vou colocar com mais quantos ml de água para dar uma parte para duas partes? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. O 2 ali, da diluição 1:2, é o volume final da minha amostra. Se eu colocar mais 2 ml aqui, tá, de água, deixa eu botar aqui, ó, amostra, e aqui eu vou botar água. Qual é o volume final aqui? 3, né? 3 ml. Então, eu diluí 1 ml, desculpa, no total de 3. A minha diluição foi 1:2 ou foi 1:3? Neste caso. 1:3. Tá? Foi 1:3. Tá? Por quê? Porque o meu volume final, tá? Meu volume final é o que interessa na minha diluição. Então, se o meu volume final aqui foi de 3, eu coloquei uma parte para 3 partes finais da minha solução. Então, se a minha diluição foi 1:2, eu preciso ter aqui 2 ml. Tá? Então, eu vou ter que adicionar 1 ml de água. Tá? No nosso caso, ali no protocolo, aliás, na nossa aula,
a gente não usou 1 ml. Eu posso usar, por exemplo, em vez de 1 ml, 50 microlitros mais 50 microlitros, e isso vai me dar um volume final de 100 microlitros. Isto é uma diluição 1:2. Opa, enfim, ele colocou o número ali. Isso vai me dar uma diluição 1:2. O 2 sempre é o volume final, tá, gente? Sempre é o volume final. É o volume final da minha solução, tá? Ficou claro isso, gente? Conseguiram entender? Os demais conseguiram? Não sei se vocês chegaram a discutir isso em Química Geral Teórica, QGT. O calcanhar de Aquiles da biomedicina. Ou do primeiro semestre, vamos dizer assim. A gente até chegou a discutir e tal, mas eu não lembro de ser, tipo, 1:2. Eu acho que daí seria uma diluição de 50%, né? Isso, exatamente. Daí a gente discutiu nesse sentido, no caso, nessa forma, de mas a porcentagem. gente... isso. Tá. Perfeito. Não tem problema. A lógica é a mesma, tá? Então, no laboratório, normalmente, vocês vão ouvir esse tipo de terminologia aqui. Diluição. O orientador de vocês, enfim, vai dizer assim, ô fulano, vai lá e dilui 1:10. Essa tua amostra aí. Tua amostra está muito concentrada, já dilui de cara 1:10. Então, você sabe que é um volume de água, desculpa, de amostra, para um total de 10 volumes. Então, vocês vão ter que botar mais 9 de água. Então, se fosse uma diluição aqui 1:10, vocês teriam que pegar 50 microlitros de amostra, mais 450 microlitros de água, para dar um total de 500 microlitros. Isso é uma diluição 1:10. 50 microlitros para um total de 500 microlitros. Isso é muito utilizado, gente, para diluição de drogas. Eu vou tratar minha célula com uma droga lá que tem potencial de estimular a apoptose, por exemplo. Então eu vou ter que fazer uma diluição dessa droga 1:100. Eu vou pegar uma parte dela e colocar mais 99 de água para fechar o 100 no total, tá? Então, esta é a lógica da diluição, tá? Essa é a forma como a gente trabalha, digamos assim, do ponto de vista prático, essas diluições. 1:10, 1:5, 1:20, 1:50, 1:100, 1:1000. Tá? O máximo que a gente dilui no laboratório, em termos de ordem de grandeza, é 1:1000. Tá? Eu preciso fazer uma diluição 1:20.000. Tá? Não, tu vai fazer uma diluição 1:20 e depois uma outra 1:1000. E aí tu vai fechar 1:20.000. Tu não pode pular direto de 1:20.000 numa única diluição, porque a chance de erro é muito grande. Então tu faz diluições intermediárias. Mas agora, 1:10, 1:100, 1:1000, tranquilamente, tu pode fazer direto. Agora, passou de 1000, tu vai ter que fazer uma intermediária para chegar naquele volume naquela diluição que a gente está querendo, tá? Muito bem. Vou deletar isso aqui e voltar para cá. Então, nós temos aqui as absorbâncias do nosso HT, total e controle, diluídos. Diluído 1 para 2 vezes. Uma vez para um total de 2. Então, vou copiar essas absorbâncias aqui e vou colocar aqui em cima. Vou substituir por aquelas que nós temos aqui. Oi, pode pegar o celular aqui, ó. Meu assistente aqui. Então, eu vou copiar essas absorbâncias aqui e vou colocar aqui em cima. Vou substituir elas completamente. Aquelas absorbâncias que estavam extrapolando a curva, opa, saiu da minha tela aqui. E agora, cadê? Deixa eu sair daqui, gente, e colocar de novo, que ele acabou de
sair aqui. Aqui. Agora sim. Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho com a tecnologia, mas voltamos aqui. Então, voltando ao raciocínio. Vocês vão pegar esta absorbância aqui diluída e vão substituir por aquelas que estavam excedendo a curva, que estavam ultrapassando o limite da curva. Tá? Muito bem. Então, agora, vamos ao cálculo. Tá? Como é que nós vamos calcular a atividade das nossas enzimas? Primeira coisa, vou calcular a absorbância média de todos esses tubos aqui. Então, vamos botar aqui ABS média. Tá? Mesma coisinha que ela na tradicional. Então, vamos aqui. Tá. Então, clico aqui e arrasto. Tá? Mesma coisa que a gente fez na aula passada. E aqui eu tenho, então, as absorbâncias médias. Tá? Muito bem. O que eu faço agora a partir dessas absorbâncias médias? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Tá? Próxima etapa é nós entendermos o papel dessas amostras aqui, ó. Os controles. Tá? Para que serve os controles, gente? Para que eu fiz esses tubos controles? Aonde eu pipetei tampão, os sais, a água, e não pipetei a amostra. Pipetei depois o substrato, pipetei o ácido tricloracético, e só depois do ácido tricloracético é que eu adicionei as amostras das frações celulares. O que significa esse tubo controle? Para que ele serve? Alguém saberia me dizer para que ele serve? Alguém arrisca? Professor, Pode falar. seria talvez para descontar depois do resultado final do produto das enzimas que trabalharam. E por que descontar ele, Vitor? Porque nele não já tinha, tipo, não teve reação, né? Não teve reação. Tá, mas e aí por que eu preciso descontar? O teu raciocínio está correto. Eu preciso descontar o controle do total. Eu vou descontar essa absorbância aqui desta aqui. Mas a pergunta é por que eu preciso descontar? O que será que... Vamos supor o seguinte, tá? Para tentar responder a essa pergunta que eu fiz para vocês agora. Vamos supor o seguinte, que vocês chegam, tá? Vamos supor que vocês estão lá no laboratório, determinando a atividade dessas enzimas. E aí vocês chegam lá, calculam tudo, né? Só utilizando o HT total. Tá? Vocês não fizeram o tubo controle. Tá? Não fizeram esse controle. Esqueçam o controle. Vocês só fizeram o total. Então, vocês têm o HT total, o P2 total, o P3 total e o S3 total. E aí, lá no final, deu que o HT total deu uma atividade X, o P2 total deu uma atividade Y, né? E aí, quando eu falo atividade, o que nós estamos medindo para avaliar a atividade das minhas enzimas? Nós estamos medindo a quantidade de fosfato formado, né? O produto da reação. Né? É assim que nós estamos determinando a atividade da enzima, pela quantidade de produto formado. E aí, imaginem que o orientador de vocês faz a seguinte pergunta. Tá, mas vem cá, olha só, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto de fosfato já tinha na tua amostra? Como tu pegou um tecido, né, uma amostra biológica, um tecido cerebral, já tinha fosfato lá dentro. Quando tu homogeneizou esse tecido, esse fosfato se difundiu para o meio, se espalhou para o meio. Quanto de fosfato tinha ali dentro já? Que quantidade tinha ali? Tu sabe me dizer? E aí vocês vão parar e pensar assim, poxa, peraí, eu não medi isso, tá? O que eu medi foi o total de fosfato que eu tinha, tá? O total de fosfato que já existia na amostra, tá? Quando eu homogeneizei, e somado com o fosfato produzido a partir deste substrato que eu forneci para minha enzima. Mas e agora, como é que eu vou descobrir
a quantidade de fosfato que já existia na minha amostra. Antes, tá? Antes das minhas enzimas consumirem o ATP e converterem ele a ADP e fosfato inorgânico. Como é que eu descubro isso? Fazendo o tubo controle. Por que que o tubo controle me permite calcular isso? Porque eu adiciono as amostras depois de colocar o ácido tricloroacético. Como eu coloco as minhas amostras das frações celulares depois de adicionar o TCA, essas amostras vão entrar e todas as enzimas vão entrar desnaturadas. Né? Não vai ter atividade enzimática nesse tubo. A atividade é zero. Então, toda a absorbância que eu medir nesse tubo controle vai ser decorrente de um fosfato que já existia na minha amostra, que já estava lá na minha amostra. Tá? E é justamente este fosfato que eu consigo determinar, tá? Utilizando essa estratégia metodológica, tá? Colocando a minha amostra das minhas frações depois de adicionar o TCA. Tá? Entenderam isso, gente? Isso é uma lógica metodológica, uma estratégia metodológica extremamente importante. Extremamente importante. Tá? Principalmente quando a gente trabalha com amostras biológicas. Tá? Porque essas amostras biológicas, elas já possuem uma certa quantidade de produto formado pelas nossas enzimas. E aí a gente tem que descontar essa quantidade de produto para saber somente a quantidade de produto formado a partir do substrato que eu forneci para minha enzima durante a incubação. Tá? Durante a incubação. Conseguiram entender isso, gente? Ficou claro? Não sei se eu consegui te explicar, Vitor. Sim, sim. Era mais ou menos isso mesmo que eu tava em mente. Tá, perfeito. E os demais, gente, conseguiram entender? Sim, deu para entender. Tá, perfeito. Qualquer dúvida, me perguntem. Gente, por favor, não fiquem com dúvidas, tá? Perguntem. Por mais que vocês tenham o vídeo depois para olhar novamente, né? Mas não fiquem com dúvida, tá? Então, o próximo passo agora. Descontar, então, essa absorbância do controle do total, tá? Então, vamos lá. Absorbância do total menos a absorbância do controle, tá? Então, vai ser igual a esta aqui menos a de baixo, tá? Vou copiar aqui, vou colar aqui e aqui. E vou só dar uma conferida para ver se está certo. Isso mesmo, essa menos essa, tá? Essa menos essa, tá? E essa menos essa. Beleza, tá? E aí, vocês podem estar se perguntando agora, tá, mas e esse tubo branco aqui, para que serve? Desconto ou não desconto o branco, né? Para que esse branco está aí? Por que foi feito esse tal de branco? Qual é a função dele? Vamos ver, será que eu desconto o branco ou não desconto dessas absorbâncias que eu acabei de calcular aqui? Não sei, não sei. Vamos ver o seguinte raciocínio. O que o branco tem na sua composição? O branco tem tampão, tem sais, tem água, não tem amostra, tá? E não tem ATP, não tem substrato, tá? Porque está escrito aqui, ó, exceto o branco, tá? Tem o ácido, tá? E tem o verde malaquita. Beleza. Tudo isso que tem no branco tem nos controles também. Tem tampão, tem cloreto, tem sais, tem água. No controle ainda tem substrato, tem TCA, tem amostra e tem o verde malaquita. Então, tudo que tem no controle, aliás, desculpa, tudo que tem no branco tem no controle também. Então, se eu descontar o branco de novo, eu vou estar descontando duas vezes a mesma coisa. Porque todos os reagentes que tem no branco também tem no controle. E o controle tem algumas coisas a mais ainda.
Então, se caso a gente quer descontar a absorbância do branco aqui, nessas amostras, não precisa, porque os reagentes que estão no branco tem também no tubo controle. Então, quando eu desconto o controle do total, eu já estou automaticamente descontando o branco. Ah, mas aí tu pode perguntar assim, tá, mas e para que serve então esse branco? O branco neste protocolo aqui serviu apenas para a gente ver se o tampão, os sais e a água não estavam contaminados com fosfato inorgânico. Porque se eles tivessem, essa absorbância aqui tinha dado muito mais alta do que 0,131. Tinha dado uma absorbância bem mais alta, tinha ficado bem mais verde. Tá? E aí eu ia saber, pá, tá tudo, posso jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Por quê? Porque ou o tampão está contaminado, ou o cloreto ou os sais estão contaminados, ou a água está contaminada. Tá? Então tem algum reagente meu ali que está contaminado. E isso acontecia nas aulas práticas, gente. Tá? Porque às vezes os técnicos lá da aula prática trocavam os tubos de água e em vez de botar uma água ultra pura, botavam uma água destilada. E a água destilada tem fosfato inorgânico. E aí nós terminávamos a aula, todo mundo faceiro, feliz da vida, assim, quando eu ia olhar os tubos brancos, tudo verde. E aí a gente não pode utilizar, tá? Porque aí eu não sei o quanto tem de fosfato inorgânico, tá? Nas minhas amostras testadas, porque a água já veio contaminada com esse fosfato. Então eu jogava tudo fora, arrancava os cabelos, tá? E na próxima aula fazia tudo de novo, tá? Obviamente xingava os técnicos, eles não ficavam nada felizes, tá? Mas fazia tudo de novo, tá? Então, nesse caso aqui, eu não preciso descontar o branco, porque o branco já está contido nos controles. Tá? Então, quando eu desconto o controle do total, eu automaticamente estou descontando o branco. Tá? Então, são essas as absorbâncias que eu tenho. Tá? Essas são as absorbâncias correspondentes a quê? A atividade das minhas enzimas. Tá? O quanto de fosfato as minhas enzimas produziram, tá? Com ou a partir deste substrato que foi adicionado aqui durante a incubação. Tá? Eu adicionei uma quantidade de substrato e elas transformaram esse substrato em produto. Tá? E este produto, então, me gerou essas absorbâncias que vocês estão vendo aqui. Tá? Essas são as absorbâncias que correspondem à atividade das minhas enzimas a partir deste substrato fornecido aqui. Tá? Beleza. Próxima etapa agora. O que eu faço com essas absorbâncias aqui? Alguma sugestão? Vocês estão muito quietos A hoje. gente volta na equação da reta? Não sei se é isso. Então, Bruna, vamos pensar. Teu raciocínio está certo, tá? Agora vamos pensar qual é a lógica, qual é o objetivo. Daí a gente vai descobrir a concentração, não é isso? Exata, a concentração de quem? De fosfato inorgânico. Exatamente, concentração de fosfato inorgânico, que foi produzido pela atividade das nossas enzimas. Tá? Então, para eu descobrir a concentração de fosfato inorgânico, eu vou agora, né, voltar um pouquinho no tempo e vou buscar as informações da nossa curva padrão. Tá? Vou buscar as informações da nossa curva padrão. Por quê? Porque a curva padrão é o que vai me permitir calcular a concentração de fosfato inorgânico que eu tenho a partir, aliás, a concentração de fosfato inorgânico que eu tenho nesta amostra aqui, a partir desta absorbância aqui. Tá? É a curva padrão que vai me permitir fazer isso, porque é ela que me dá a relação entre concentração e absorbância. Tá? Eixo X, concentração, eixo Y, absorbância. Tá? Então, vamos buscar a informação lá da nossa curva padrão. Tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu abrir aqui. Professor, Oi, pode falando, Vitor. só uma dúvida. O senhor falou quando a gente desconta o tubo controle, né, enfim, do HT, do 2, a gente já desconta também as substâncias que estão no tubo branco, né? Isso. Só que esse tubo controle que a gente desconta é antes ou depois de ele já ter sido adicionado à amostra? Uh,
Não entendi tua pergunta, Vitor. Que a gente adiciona a amostra depois no turbocontrole, certo? Tá. A gente desconta depois de adicionar a amostra. Ah, sim. Tá? Por Pra quê? poder ficar só a absorvância do fosfato inorgânico, então, né? Exatamente. Porque se eu descontar antes de adicionar a amostra, tá, eu não vou ter a leitura do fosfato inorgânico que estava presente na amostra. Tá? Eu preciso colocar a amostra e depois medir a absorbância. Tá? Então, se vocês olharem aqui a sequência do protocolo, ó, a gente adiciona os 15 microlitros de amostra nos tubos controle e só depois é que a gente coloca o verde malaquita em todas os tubos aqui, tá? Para medir a absorbância. Então, o verde malaquita ele vai depois de eu ter adicionado, né, os 15 microlitros de amostra nos tubos controle. Então, esse desconto que eu estou fazendo aqui, descontando essa absorbância aqui desta aqui, né, esse cálculo que eu acabei de fazer, é justamente, tá, da quantidade de fosfato que tinha nessa amostra. Tá? Ela é descontada, tá, depois de eu colocar os 15 microlitros de amostra. Tá? Entendeu? Sim, professor. Obrigado. Tá, perfeito. Então vamos lá. Sugestão da Bruna, tá? A gente buscar as informações lá da curva padrão, né? Da curva de Professor, calibração. Oi, fala, Bruna. uma dúvida pra gente fazer o relatório, que tipo assim, na aula passada, quando a gente fez, né, a simulação prática, as absorbâncias eram um pouquinho diferentes da que tava, né, pra gente fazer. Aham. A gente usa então a nossa curva ou ela é no valor? Exato. Isso eu ia comentar daqui a pouquinho. Tá. Vocês vão, mas ótima a tua pergunta. Vocês vão usar exatamente a equação da reta da curva de vocês, não dessa que eu calculei. Essa aqui foi só demonstrativa. Tanto é que esses valores que eu estou mostrando aqui para vocês, também são valores demonstrativos. Vocês têm outros valores parecidos, mas não iguais. Tá? Deixa eu só ver aqui, a Ana colocou alguma coisa aqui. Depois eu vou dar uma olhada, Ana. Pode ser que eu tenha errado na vírgula, tá? Pode ser que eu tenha errado a vírgula ali. A Ana colocou o seguinte, ó, que no tubo P2 dos resultados que eu forneci para vocês, tá? Um dos valores de absorbância está 1.250 e o outro está 0,1267, tá? Pode ser que eu tenha errado na vírgula, tá? Na hora de passar da porque o equipamento lá, o espectrofotômetro, ele me dá um arquivo em TXT, tipo um arquivo do Wordzinho, do Word, assim, com a lista dos números. Talvez na hora de passar isso para o Excel eu tenha copiado errado. Eu vou dar uma conferida, tá? Se tiver realmente esse valor discrepante, é um erro de vírgula, é 1,267, tá? Esse é o valor correto, tá? Mas eu corrijo lá e coloco para vocês no Moodle hoje de tarde de novo, tá? Muito bem. Então vamos lá. Então vamos buscar as informações da nossa curva padrão. Vamos buscar a equação da reta lá. Que saco isso. Essa tela dupla auxilia, mas às vezes atrapalha. Vamos lá então. Curva aqui, tá? Então olha só. Aqui está a nossa curva que nós calculamos na aula passada, tá? Aqui está a equação da reta. Então eu tenho que levar esta equação da reta aqui lá para o nosso Excel, lá para onde a gente está calculando, tá, a atividade das enzimas. Então, vou fechar aqui, já copiei ela e vou levar para lá. Tá? Vou colocar aqui para eu não perder a informação. Tá? Então, está aqui a equação da reta da minha curva de calibração. Muito bem. O Y é a absorbância, né? Lá na minha curva de calibração, o Y sempre é absorbância, e o X é a concentração. Então, o X é aquilo que eu quero descobrir, que é justamente a concentração de fosfato inorgânico. Então, vou botar aqui PI, tá? E neste caso, vocês lembram da unidade, gente? Qual é a unidade que nós estávamos utilizando lá na curva padrão? Micromolar, nanomolar.
era da concentração de fosfato, era micromolar. Micromolar, exatamente. Então, aqui fica exatamente a mesma concentração. Por quê? Porque esta curva padrão aqui, esses valores aqui da equação da minha reta, foram calculados por uma curva de calibração que está em micromolar. Se fosse em nanomolar, ia mudar completamente esses números aqui. Tá? Esses números não seriam o mesmo. Tá? Eles seriam, a vírgula deslocaria, né? A vírgula seria 1000 vezes diferente, né? De micro para nano, por exemplo. Tá? Então, micromolar, a mesma unidade da curva padrão. Tá? Muito bem. Então, agora vamos fazer o cálculo. Tá? Agora é as formulazinhas do Excel. Tá? Eu tenho o valor de Y, que é a minha absorbância, e quero descobrir o valor do X, que é a concentração de fosfato inorgânico, lá na minha curva padrão. X concentração, Y absorbância. Aqui eu tenho a absorbância, que é o Y, e quero descobrir o X, que é a concentração. Então, rearranjando isso aqui, tá? Rearranjando essa equaçãozinha aqui, tá? Eu levo o 0,068 para lá, com sinal negativo, né? Ou seja, vai ficar, então, o Y, que é a minha absorbância, menos 0,0068, que ele vai passar para o outro lado, tá? E num segundo momento, eu levo este fator aqui, o 0,0102, que está multiplicando meu x, dividindo tudo isso. Tá? Então, eu posso criar uma formulazinha no Excel para fazer esse cálculo de uma única vez. Tá? Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Eu vou colocar igual, tá? Que é o meu x é o que vai dar aqui. Então, o meu x vai ser igual a este valor aqui, tá? Menos 0,0068, que passou para o outro lado lá com o sinal trocado, dividido por 0,0102, tá? Que é o meu fator aqui que estava junto com o x, que passou para o outro lado dividindo. Única correção que eu vou ter que fazer nessa fórmula. Vou dar Enter aqui e vou voltar nela de novo. Tá? Vou ter que fazer uma correçãozinha pequena. Que correção é essa? Eu quero que o Excel calcule esta subtração aqui antes da divisão. Então, eu boto ela entre parênteses. Tá? E dou Enter. Tá? Agora sim. Agora eu tenho o meu valor aqui, tá? De concentração de fosfato inorgânico. Então, na minha amostra HT total, tá? Naquela diluição que a gente utilizou ali, de 1 para 2, eu tenho uma concentração de 66,20 micromolar de fosfato inorgânico. Então, foi produzido pelas nossas enzimas ATPásicas esta concentração aqui, tá? De fosfato inorgânico naquela amostra ali. Tá? Você, Diga. quanto menor a absorbância, maior a concentração? Ou, não sei. Vamos ver? Boa tua pergunta, Bruna. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou abrir a nossa curva de novo aqui, tá? Curva da aula, que foi a que a gente calculou, tá? O que vocês acham aqui? Quanto maior a absorbância, como é que fica a concentração aqui? Mas é maior a concentração, né? É que eu fiz o cálculo, eu não Exatamente. sei se deu certo. Oi, pode falar. Não, é que eu fiz o cálculo aqui, daí eu não sei se deu certo, porque a minha absorvância aqui, no caso, média, era 1,26 e daí em micromolar ficou 12,66, mas eu não sei se o cálculo ficou certo. Mesmo é que as curvas são muito parecidas, Sim. a equação, mas eu acho que deve ter alguma coisa errada no cálculo. De repente, só cuida para ver a quantidade de zeros que tu tá utilizando, porque se tu botar um zero a menos aqui, por exemplo, nesse valor aqui, vai diminuir um monte a tua absorvância. Dá uma observadinha, tá? Tá bom. Quando a gente fez, era 0,0006, foi o que tinha dado pra gente. Tá. Eu não sei se era para dar isso ou se era para dar parecido com esse 0,0068.
Eu não tenho certeza, mas acho que não era para ter dado 3 zeros. Dá uma conferidinha lá depois. Tá, beleza. Tá? Dá uma conferidinha. Porque os valores são muito parecidos, né? O que a gente obteve lá na leitura que eu mandei para vocês são muito parecidos com esses que a gente calculou aqui na aula. Então é para dar um valor aqui aproximado, um valor muito próximo aqui. Não é para ter uma diferença de 10 vezes, por exemplo, de 0,068 para 0,0006. Tá? Mas dá uma conferidinha, tá? Muito bem. Então, olha só, gente. Deixa eu fazer uma checagem aqui para vocês verem se o que vocês acabaram de calcular está correto. Tá? Então, deixa eu trocar aqui a minha tela. Opa. Ele vai ficar aqui com essa tela aqui. Tá. Deixa eu fechar aqui essa aqui, então. Voltar para cá. Olha só, a absorbância do meu HT deu 0,68. Tá? Vamos ver o seguinte. Ui, que chato isso que ele fica trocando. Vamos lá. Se eu voltar lá para minha curva, tá? 0,068 vai dar mais ou menos aqui assim, ó, de absorbância. Se eu projetar para cá, tá? Se eu projetar para cá, isso vai dar em torno de 60 e poucos aqui micromolar, que foi exatamente o que nós calculamos aqui, 66,20 micromolar, tá? Vou fazer isso para as outras amostras. Vou só copiar aqui e colar. E vou checar se a fórmula está correta. Tá? O E8, que é esse aqui, menos 0,068, dividido por 0,0102. Está correto. Checo essa aqui. Também está correto. Checo essa aqui. Também está correto. Tá? Beleza. Então, agora eu descobri, né, quanto de concentração tem de fosfato inorgânico em cada uma das frações que nós trabalhamos. Descobrimos que no HT diluído deu 66,20 micromolar, no P2 deu 115,04 micromolar, no P3 95,47 e no S3 6,79. Aqui foi o mais baixinho que deu, né? Mais baixinho. Quase não deu nada de fosfato inorgânico aqui no S3. Tá? Muito bem. Qual é a próxima etapa agora? Calculei a concentração de PI. Qual é a próxima etapa? Vou dar uma dica para vocês. Como é que a gente mede a atividade de uma enzima? Tem duas maneiras de se medir, que nós comentamos na aula passada. Alguém lembra? No caso, essa daí seria pelo produto formado, né, professor? Exatamente. E a pergunta que eu vou fazer em cima da tua resposta, Vitor, é quantidade de produto formado ou é concentração de produto formado? Acho que quantidade. Quantidade. Perfeito. Quantidade. Mas eu acabei de calcular aqui em concentração. Como é que eu faço, então, para descobrir a quantidade? E qual é a diferença de unidade, gente, de concentração para quantidade? Concentração é molar. E quantidade é que unidade? Mol. 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 Perfeito. Então agora eu quero aqui quantidade de PI. Então vamos botar aqui PI, só que em micromol. A quantidade de PI que eu tenho ali dentro. Eu tenho uma concentração que é 66,20 micromolar. Como é que eu converto esta concentração para quantidade agora? E aí,
Alguém tem alguma sugestão? Dependendo da quantidade de microlitros que a gente adicionar. Exatamente, Bruna. Vamos lá, então. Eu sei que eu vou copiar, eu só vou copiar aqui para baixo, tá? Vou botar aqui, ó. Concentração de PI, tá? Em micromolar. E vou botar uma informação aqui em cima. Micromolar é micromol por litro, tá? Isso é micromol por litro, é micromolar, tá? Beleza. Então, eu tenho 66,20, tá? Eu sei que eu tenho, então, 66,20 micromol em cada litro. Então, dentro daquele meu pocinho que eu tenho lá na placa, tá? Eu sei que eu tenho ali dentro 66,2, ou 20 ali no caso, né? 66,20 micromol para cada litro de solução, tá? Então, eu tenho 66,20 micromol de fosfato em cada litro dentro daquele pocinho. Eu preciso saber quanto eu tenho dentro daquele pocinho, tá? Eu preciso saber qual é o volume daquele pocinho, tá? O volume daquele pocinho, tá? É só eu ver. Eu coloquei aqui 200 microlitros de TCA, tá? Que vai ser 200 para todos. Então, esses 200 vai estar em todos os tubos, então a gente não considera, tá? Não considera. Mas o que a gente vai considerar é esse volume todo aqui, ó, que a gente utilizou. Nós colocamos 20 de tampão, 60 de sais, 120 de água, tá? Ou 20 de tampão, 60 de sais, 85 de água e 15 de amostra. Qual é o meu volume final agora aqui? Quanto eu tinha de volume final, somando esses volumes aqui? Hum? 20 mais 60 mais 85 mais 15. E aí, gente? 175, né? Ah, não, é 85, né? É 85. Ah, tá, então 180. 180, né? Mais 20 microlitros de substrato que eu adicionei em tudo, vai me dar 200 microlitros. Então, o volume final nos meus tubinhos era 200 microlitros, tá? Se eu sei que naquele tubinho eu tenho 66,20 micromol para cada litro, em 200 microlitros eu vou ter X, tá? Vou ter X. Única questão que eu vou ter que fazer aqui, eu não posso usar a unidade litro aqui e usar a unidade microlitro aqui. Tem que estar tudo na mesma ordem de grandeza. Então, tá, eu posso transformar litro em microlitro ou microlitro em litro. Tá? 200 microlitros é a mesma coisa que 0,2 ml. 0,2 ml é a mesma coisa que quantos litros? 0,2 vezes 10 na menos 3? Menos 3, exatamente. E aí, 0,1232, né? 0,002 litros, tá? Então, os meus 200 microlitros é 0,002 litros, tá? Então, se eu tenho 66,20 em 1 litro, tá? Em 0,0002 litros, eu vou ter X. E aí eu faço a minha regrinha de 3. Eu vou botar só os valores inteiros aqui sem a unidade, 0,0002, só para o Excel facilitar o meu cálculo. Tá? Então, vai ser igual a este vezes este dividido por esse, que deu 0,032
0,01324. Tá? 0,01324. Micromolar. Desculpa, micromol, tá? Por quê? Porque eu estou usando aqui micromol por litro. Eu continuo com a unidade, mantenho a minha unidade, tá? Então, eu posso levar essa formulazinha aqui para cima, tá? Vai ser igual a este aqui, tá? Vezes 0,1232 dividido por 1, tá? Exatamente o valor que estava aqui embaixo. Copio aqui e vou colando, tá? Muito bem. Vou apagar aqui. Não, vou deixar. Depois a gente segue. Então, gente, agora eu descobri quanto de produto foi formado, né, pelas minhas enzimas ATPásicas em cada uma das frações celulares que eu obtive. Tá? Esse tipo de cálculo, vocês podem parecer assim, tá meio complicado, né? Tá meio chato, enfim. Esse tipo de cálculo a gente faz para toda e qualquer quantificação ou dosagem que vocês forem fazer em laboratório. Tá? Eu quero dosar a atividade, sei lá, de algumas enzimas do ciclo celular. Vocês vão medir a atividade dessas enzimas ou pelo produto formado ou, né, pelo substrato consumido. Tá? E esses cálculos vão ser os mesmos. Tá? E errar esses cálculos, fazer eles de forma errada, leva a resultados inadequados, leva a resultados que não são confiáveis. Tá? Por isso, então, que a linha de raciocínio é sempre a mesma, gente. Esse raciocínio que nós estamos fazendo aqui, né, seguindo essas etapas, ela é sempre a mesma para toda e qualquer quantificação de atividade enzimática que vocês forem fazer. Tá? Vai ter uma que outra particularidade dentro do protocolo? Sim, vai ter, mas a linha de raciocínio é a mesma. Tá? Muito bem. Calculamos, então, a quantidade de produto formado por nossas enzimas ATPásicas no HT, no P2, no P3 e no S3. Perfeito. Qual é a última etapa agora? A última etapa é levar em conta a nossa diluição, que foi feita somente no HT. Tá? Então, eu preciso levar em conta essa diluição, tá? E calcular realmente quanto tinha no HT. Tá? E aí fica fácil. Se eu fiz uma diluição 1:2, tá? Diluir uma quantidade, tá? Uma parte do meu HT em duas partes finais, em duas partes, né, finais de volume, este resultado que eu tenho aqui, ele vai ser multiplicado por quanto aqui? Para dar o valor real. Deixa eu só fechar a porta aqui, gente, por causa do barulho lá. Pronto. E aí? Alguém sugere alguma coisa? Seria multiplicar por 2? Por 2, né? Eu diluí a metade, né? Diluí 50%, então multiplico por 2. Se eu tivesse diluído 5 vezes, 1:5, multiplicava por 5, pelo fator de diluição. Se eu tivesse diluído 10 vezes, multiplicava por 10, pelo fator de diluição, tá? Esse número que eu mostrei para vocês ali, 1:2, é o fator de diluição, tá? Então, vou botar aqui, PI, também, de novo, em micromol, né? E vamos dar um nome aqui total, tá? Só para distinguir deste aqui, tá? Porque esse aqui é diluído. Então, vai ficar igual a esse aqui, vezes 2. Nesse caso, é vezes 2, porque a minha diluição foi 1:2. Se fosse 1:5, era vezes 5. Se fosse 1:10, era vezes 10. Se fosse 1:1000, seria vezes 1000, tá? Os outros aqui, eu vou manter igual, gente. Por quê? Porque não foi feita nenhuma diluição, tá? Então, vou manter os mesmos valores, tá?
Vou diminuir um pouco. Acabou de sair o troço aqui, que é chato. Vou diminuir um pouco, tá? Vou botar de novo aqui. As casas depois da vírgula ali, tem muita casa depois da vírgula, dá pra gente diminuir um pouquinho. Tá? Aqui. Deixa eu dar uma diminuída nessas casas aqui. Deixar 4 casas tá bom, tá? Muito bem, gente. Agora nós chegamos, né, à nossa quantidade de fosfato inorgânico formado pelas nossas enzimas. Última etapa é eu determinar a atividade enzimática, tá? E para eu determinar a atividade enzimática, né, a unidade que eu vou usar vai ser quantidade de produto formada por unidade de tempo. Isso é a atividade enzimática. Então, vai ser micromol de PI por minuto. Tá? Esta é a atividade enzimática que eu estou calculando. Tá? Então, para eu achar agora quanto de fosfato inorgânico foi formado a cada minuto pelas minhas enzimas, basta eu pegar esta quantidade formada aqui e dividir por o quê, gente? E dividir pelo tempo que aconteceu o experimento? Exatamente, Bruna. Pelo tempo em que as enzimas foram expostas ao meu substrato. Qual é o tempo, qual é o período do experimento que isso aconteceu? Durante a incubação. Qual foi o tempo? 10 minutos. Ah, 10 minutos. Ah, mas aí vocês podem perguntar, tá, mas e esse tempo da pré-incubação aqui, que foi de 10 minutos? Aqui não tinha substrato. Ah, aqui tinha as enzimas, as amostras, enfim, o fosfato inorgânico que já tinha dentro das amostras, mas eu não tinha adicionado ainda substrato nela. Tá? Eu adicionei substrato somente na incubação, somente nesta etapa aqui. E o tempo em que as minhas enzimas ficaram expostas a esse substrato foi justamente 10 minutos. Tá? Então, vai ser este valor aqui dividido por 10. A mesma coisa para cá e para cá. Tá? Só vou centralizar isso aqui para ficar mais fácil. Beleza, tá? Diminuir um pouco essas casas depois da vírgula aqui também, tem muita casa. Até já desapareceu o meu negocinho das casas depois da vírgula aqui. Depois eu diminuo, tá? Então, agora eu tenho, então, a atividade das minhas enzimas. Do ponto de vista prático, o que significa isso? Significa eu dizer que na minha fração HT, as minhas enzimas ATPásicas produzem 0,0026 micromol de fosfato a cada minuto. Já na minha amostra P2, as enzimas ATPásicas produzem 0,0023 micromol de fosfato por minuto. Já na minha fração P3, eu tenho que as minhas enzimas ATPásicas produzem 0,0019 micromol de fosfato por minuto. E na minha fração S3, elas quase não produzem nada. Tá? Nós temos aqui 0,00013 micromol de PI por minuto. Tá? Então, esta é a atividade enzimática. E a atividade enzimática é calculada em quantidade de produto, no nosso caso aqui, formado a cada minuto de tempo da minha reação enzimática. Tá? Esta é a atividade das minhas enzimas, em cada uma das frações que nós preparamos lá na primeira aula. Tá? Muito bem. O que isso indica para vocês, gente? Se eu perguntasse para vocês quais são as conclusões que vocês podem chegar com esse resultado aqui, que está aqui na tela de vocês?
A gente pode avaliar a atividade da enzima a partir desses resultados. Mas a gente daí não teria que ter, tipo, um resultado meio que padrão para a gente determinar se está produzindo bastante ou se não está produzindo bastante? Pode ser. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então, Bruna. Qual dessas frações que nós preparamos aqui tem a maior atividade enzimática? A primeira ali, no A caso. primeira, que é o HT. Tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá, mas o HT não é o homogenato total? Não é todo o meu tecido homogeneizado? É lógico que ele vai ter a maior atividade enzimática, porque ele tem todas as minhas enzimas ATPásicas ali. Né? Beleza? Esse raciocínio para o HT vale. Mas agora, para o P2 e para o P3, que são essas duas outras amostras aqui, ó, tá? Eu não sabia quanto tinha ali. Eu não sabia quanto tinha de enzimas ATPásicas no P2, porque o P2 é uma parte do HT. O P2 é só uma fração da minha célula. É uma fração que tem mitocôndria, que tem lisossomos, tem peroxissomos, tem um monte de organelas ali. Mas é só uma parte da minha célula. Tá? O restante não está no P2. E o P2 me deu esse valor aqui, 0,023. Então, tem uma atividade ali muito importante. Tá? Parte das minhas enzimas do HT estão aqui no P2. E uma outra parte está no P3, porque o P3 também deu uma atividade alta aqui. Tá? Também deu uma atividade alta. Tá? E a última conclusão que eu posso chegar é que o S3 praticamente não tem enzimas ATPásicas, porque deu aqui uma atividade muito baixa. Tá? A minha fração S3, que é a fração solúvel, que é o citoplasma, tá? Que é o citoplasma sem as organelas, né? Porque as organelas já ficaram no P2 e no P3. Tá? Então, essa fração solúvel que está ali no citoplasma não tem enzimas ATPásicas presentes. Essa é a primeira conclusão as primeiras conclusões que eu posso chegar. O HT é o que deu maior atividade, e faz todo sentido, porque ele tem todas as minhas enzimas. Conforme eu fraciono esse meu HT, tá? Eu fraciono a minha célula e vou separando as diferentes organelas, eu consegui perceber que o P2 tem uma atividade muito próxima do HT, mas não é igual, é um pouco menor. O P3 tem uma atividade mais baixa que o P2 e, né, bem mais baixa do que o HT. E o S3 não tem atividade nenhuma praticamente de enzimas ATPásicas. Né? Esse aqui é um valor extremamente baixo comparado com o meu HT. Neste caso, Bruna, a minha comparação é o HT, que é o total. Tá? Que é o total. Tá? Entenderam, gente? Sim? Deixa eu ver que hora é agora. Sim, professor. 10h46 já, credinho. Conseguiram entender? Beleza, então tá. Então deixa eu trocar os slides aqui, enquanto a gente faz isso. Deixa eu fazer aqui, aqui. Dar um ESC. E aqui também. Vou trocar para cá, não, para cá. Professor, Pode falar, Vitor. o P3 é para a gente encontrar uma boa quantidade de produção, né, de PI, por causa da bomba de sódio e potássio, TPase, nas mitocôndrias. Perfeita tua colocação, Vitor. Perfeita tua colocação. Deixa eu voltar para cá, aproveitando teu comentário. Tá? Faz todo sentido. Tá? O P3, a gente tem que encontrar uma quantidade muito boa de atividade ATPásica, porque é a fração que contém as membranas celulares. Tá? E nas membranas, nós sabemos que existe a bomba sódio-potássio ATPase, já que essa amostra é uma amostra cerebral, né? A bomba de potássio é uma importante bomba presente no cérebro e hidrolisa ATP, produz ADP e fosfato inorgânico. Então faz todo sentido nós termos esse valor aqui alto, tá? Não é tão alto quanto o HT, porque obviamente o HT tem todas
tá? As enzimas. Não é tão alto quanto o P2, mas é um valor bastante alto. Tá? É um valor bastante alto. Tá? 0,0019 é quase aqui 80% do 0,026. Tá? Aqui é um pouquinho mais. Aqui tem outras ATPases. Tá? Nessa fração P2 aqui tem outras ATPases que não é a bomba. Mas faz todo sentido nós termos um valor mais alto, um valor alto no P3 devido à presença da bomba só de ATPase. Tá? Não é o mais alto, concordo contigo, Vitor, não é o valor mais alto. Mas na aula que vem, vocês vão perceber que este valor aqui, ele vai se modificar um pouquinho. Eu já vou explicar para vocês uma outra linha de raciocínio, tá? Relacionada à purificação das enzimas, tá? Daqui a pouquinho, tá? Me deem uns 10 minutinhos aí, tá bom? Não sei se eu te respondi, Vitor. Não sei se era essa a tua questão. Sim, sim. Obrigado, professor. Tá. Beleza, então. Então, vamos para cá. Olha só. Deixa eu fazer... Eu vou dividir aqui de novo e manter o meu Excel lá posicionado. Tá? Aqui. Vou aumentar um pouco bem mais isso aqui. E deixa eu projetar. Ele vai, não adianta, ele vai teimar comigo e vai sair. Tá, beleza, deixa assim mesmo. Tá? Depois eu volto para o Excel. Então, olha só. O que nós fizemos nessa aula, então? Nós determinamos a atividade enzimática. Tá? Nós fizemos o quê? Lembrando lá desde a primeira aula. Nós pegamos o tecido cerebral, homogeneizamos ele e obtivemos diferentes frações celulares. HT, P2, P3 e S3. O HT é o total. Tá? É só homogeneizado, né, do cérebro. Mas a gente fracionou para P2, P3 e S3. Muito bem. Dessas 4 amostras, nós calculamos a atividade enzimática. Tá? Ou seja, acabamos de fazer esse cálculo. Aqui estão os resultados que nós acabamos de calcular. O HT deu o maior resultado, o P2 deu o segundo maior, o P3 o terceiro e o S3 quase nada. Tá? Eu plotei esses resultados aqui no gráfico, e aí vocês conseguem visualizar bem, tá, essa diferença que nós estamos falando. O HT deu o valor mais alto, o P2 um pouquinho menor, o P3 um pouquinho menor e o S3 quase nada. Tá? Aí, deixa eu fazer a seguinte pergunta para vocês. Qual dessas frações celulares possui a maior quantidade de enzimas ATPásicas? Qual delas que vocês podem me garantir com 100% de certeza que tem a maior quantidade de enzimas ATPásicas? Dessas 4 frações que nós preparamos aqui. O HT, professor. O HT, ele é o homogenato total, ele é tudo que tinha no cérebro, né? O HT. Mas aí eu posso fazer a segunda pergunta. Tá, tudo bem, o HT, concordo. Mas entre o P2 e o P3, qual que tem a maior quantidade de enzimas ATPásicas? O que vocês acham? Você pode levar em consideração, professor, a quantidade de produto formado com a quantidade de enzimas presentes, né? Exatamente. Vamos pegar esse teu raciocínio. Se eu tenho mais enzimas ATPásicas, a tendência é que naqueles 10 minutos de incubação eu forme mais produto. Concordam? Então eu posso estabelecer uma relação. Quanto mais enzimas ATPásicas eu tiver, mais produto eu formo. Se eu tenho mais enzimas, mais produto eu formo. Então, qual seria entre P2 e P3 a amostra que tem uma maior quantidade de enzimas ATPásicas? O P2. O P3 é o terceiro na lista, na nossa lista aqui. E o S3 é o último, é o que tem menos enzimas ATPásicas. Então, isso nos permite fazer essa relação de quantidade de enzimas que eu tenho numa amostra
tá? Através da atividade dessa enzima. Quanto maior a quantidade de enzimas, maior a quantidade de produto formado. Tá? Ótimo, perfeito. Isso seria o equivalente a dizer o seguinte, gente. Eu tratei as minhas... Eu tenho uma cultura de células lá. Uma cultura de célula tumoral, por exemplo. Tá? E aí eu tratei essas células com uma substância que potencialmente pode ser antitumoral. Pode inibir o crescimento dessas células. E eu estou medindo a atividade de algumas enzimas do ciclo celular. Tá? E aí eu vi que esse meu tratamento reduziu a metade a atividade das enzimas do ciclo celular. Se reduziu a metade a atividade das enzimas, eu posso dizer que nesta amostra tratada com o antitumoral, tá, eu tenho metade apenas das minhas enzimas responsáveis pelo ciclo celular comparado com a minha amostra controle, com a minha amostra que não foi tratada. Tá? Eu posso estabelecer essa relação. Tá? Eu posso estabelecer essa relação. Tá? E isto é uma relação que a gente estabelece utilizando o seguinte raciocínio. Como que a gente determina a quantidade de enzimas em uma amostra? Vamos pegar uma amostra hipotética 1 e uma amostra hipotética 2. Tá? As minhas enzimas de interesse aqui são as verdinhas. Tá? Nas duas amostras, eu tenho a mesma quantidade de enzimas total. Tá? 40 enzimas no total. Tá? Contando as de interesse e as não de interesse. Tá? Contando as verdinhas e as azuisinhas. Tá? Nesta aqui, eu tenho 20 enzimas ATPásicas. Nesta aqui, eu tenho 28 enzimas ATPásicas. Tá? Se eu medir a atividade dessas enzimas ATPásicas na amostra 1 e na amostra 2, eu vou ter que na amostra 1 eu vou ter um valor menor do que na amostra 2, justamente porque na amostra 2 eu tenho uma quantidade maior de enzimas ATPásicas. Então eu consigo inferir pela atividade das minhas enzimas o quanto de enzimas eu tenho numa amostra. Tá? E esta determinação da quantidade de enzimas que eu tenho numa amostra é o que nós chamamos de unidade enzimática. Tá? Unidade enzimática. E uma unidade enzimática é exatamente uma quantidade de enzimas necessárias para consumir 1 micromol de substrato a cada minuto. Tá? Ou formar 1 micromol de produto a cada minuto. Tá? Então, se eu tenho lá nas minhas amostras que no HT as minhas enzimas têm uma atividade de 0,0017 micromol de produto formado por minuto, eu tenho 0,0017 unidades enzimáticas. Tá? No meu P2, aqui o valor está trocado, tá, gente? Não é os mesmos valores que a gente calculou lá, que é outros valores de uma aula anterior. Tá? Então, no meu P2 eu tenho 0,021 micromol de produto formado por minuto, então eu tenho 0,021 unidades enzimáticas. Tá? A unidade enzimática mede exatamente a quantidade de enzimas que eu tenho. E como é que ela é mensurada? Ela é mensurada pela quantidade de produto formado num determinado intervalo de tempo. Se eu tenho mais enzimas, mais produto eu formo naquele intervalo de tempo. Se eu tenho menos enzimas, menos produto eu formo naquele intervalo de tempo. Tá? E é exatamente isso que a unidade enzimática, então, nos indica. Tá? A quantidade de enzimas que eu tenho numa determinada amostra biológica. Tá? Ficou claro, gente? Sim? Não? Tá, beleza. Dúvidas, por favor, perguntem, gente. Tá? Ótimo, perfeito. Tá? Então, nas nossas amostras que nós calculamos, esses aqui são os nossos resultados que nós acabamos de calcular, nós podemos dizer que o HT é a fração que tem a maior quantidade de enzimas ATPásicas, porque é a amostra que deu a maior atividade. Tá? E quantas unidades enzimáticas tem no HT? Exatamente 0,002726 unidades enzimáticas, porque a nossa unidade está em micromol de PI por minuto. Tá? Exatamente como manda
né, a nossa convenção, tá? A atividade enzimática, ela é medida em micromol né, de produto formado por minuto, e a unidade enzimática também é em micromol de produto formado por minuto, tá? Então, é só converter uma diretamente na outra, tá? Perfeito. Então, essa é a maior fração. Desculpa, é a fração com maior quantidade de enzimas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá? Esta fração essas frações que nós temos aqui, tá? Qual delas que tem as nossas enzimas ATPásicas mais puras? Vejam que a pergunta mudou agora. Agora não é a fração com maior quantidade de enzimas ATPásicas. É a fração aonde as enzimas ATPásicas estão mais puras. Não sei se vocês conseguem perceber a sutil diferença entre uma quantificação e outra quantificação. Tá? Quando eu digo qual é a fração que tem maior quantidade de enzimas, é a que deu a maior atividade enzimática. Mas quando eu pergunto para vocês qual é a fração que eu tenho as enzimas ATPásicas mais puras, significa qual a fração aonde eu só tenho enzimas ATPásicas. Eu não tenho outras enzimas ali no meio para me atrapalhar. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que o HT é a amostra que tem as enzimas ATPásicas mais puras? Acho que não, professor, porque ele tem todas, né? Exatamente. Ele tem todo o resto das outras enzimas da célula que não me interessam. Então, é óbvio que ele não é a amostra mais pura, tá? Em enzimas ATPásicas. Tá? Ele não é a amostra mais pura. São as outras frações. Só que eu não sei agora se é o P2, se é o P3 ou se é o S3. Eu sei que o HT é o que tem maior quantidade de enzimas ATPásicas. O P2 é o segundo. O P3 é o terceiro em quantidade. Mas eu não sei quais delas é a mais pura. Deixa eu fazer o seguinte raciocínio com vocês. Vamos voltar a um outro exemplo aqui, tá? Que é justamente o que significa purificarmos uma enzima. Vamos pegar o exemplo aqui de uma amostra 1 e de uma amostra 2, tá? Nessa amostra 1, eu tenho 40 enzimas no total. Tá? 40 enzimas no total. Metade delas, 20, são enzimas ATPásicas. Nessa amostra 2, eu tenho 20 enzimas no total. E 15 delas são enzimas ATPásicas. Tá? Se eu for medir a atividade desta amostra aqui e a atividade enzimática desta amostra aqui, eu vou ter que essa aqui tem 20 unidades enzimáticas, né? Porque eu tenho 20 enzimas ATPásicas, e nesta aqui eu tenho 15 unidades enzimáticas, porque eu tenho 15 ATPases ali. Tá? Agora, qual das duas está mais pura em enzimas ATPásicas? Aqui tem a maior atividade ou a que tem a menor atividade? Acho que a que tem menor, professor, porque seria 75% mais ou menos da quantidade de enzimas. Exatamente. Para eu poder determinar qual amostra que está mais purificada, eu tenho que saber o total de enzimas que eu tenho nessa amostra. Não basta eu saber apenas quanto de enzimas do meu interesse, nesse caso ali as ATPases, né? Quanto de enzimas ATPases estão presentes ali. Eu tenho que saber também o que eu tenho do resto. Tá? Eu preciso saber o que eu tenho do resto ali dentro. Tá? E aí eu pergunto para vocês, tá? Como que eu determino quais dessas amostras aqui, dessas frações celulares, está mais pura, levando em conta esse raciocínio que nós fizemos aqui na amostra 1 e na amostra 2, né? Nessas duas amostras hipotéticas. Lá no meu HT eu tenho 0,027 unidades enzimáticas, micromol de PI por minuto. O P2, 0,023. O P3, 0,019.
e o S3 00015, tá? Então, qual dessas aqui está mais pura? Que método eu preciso utilizar ou que estratégia metodológica eu preciso utilizar para descobrir qual das duas amostras, né? Ou melhor, qual das 4 aqui, desculpa, está mais pura em enzimas Levando em ATPase. consideração, professor, a gente tem que então observar o fracionamento para ver em quais deles se encontra maior quantidade de enzimas ATPásicas. Exato, mas o que eu preciso medir, Vitor? O que eu preciso medir nessas amostras aqui para poder chegar à conclusão de qual delas está mais purificada? A gente mediu em qual delas nós temos a maior quantidade de enzimas ATPases. Isso a gente conseguiu, acabamos de fazer, né? Nesta aula prática agora. Mas a próxima aula prática é para responder esta pergunta. Tá, nós determinamos que o HT é o que tem a maior quantidade de enzimas ATPases. Mas eu sei que o HT tem um monte de outras porcarias lá no meio que não me interessam. Tá? Como é que eu determino a quantidade dessas outras enzimas para eu poder descobrir qual a fração que está mais pura? Que estratégia metodológica, pensando em química de proteínas, o que eu poderia fazer para saber o quanto das outras enzimas eu tenho aqui que não são ATPases? Fala. Olha, Felipe, eu posso estar viajando, mas talvez se a gente colocasse no espectro, não sei se eu não estou viajando para saber a concentração. Concentração do quê? Não está viajando. Tá indo no caminho certo. Concentração das enzimas ATPásicas, de acordo com o que a gente já tinha calculado. Mas, digamos assim, de uma forma um pouco direta, a gente calculou não a concentração, mas a quantidade de enzimas ATPases, né? A gente calculou a quantidade. Sim. Só que o volume que tinha lá nos tubos era o mesmo, né? Sim. Então, se a quantidade é maior, num volume fixo, a concentração vai ser maior também, concorda? Sim. Mas tem uma outra coisa que dá para a gente determinar, seguindo Boa, André. O André colocou aqui no chat agora. Ele pegou a tua linha de raciocínio, Bruna, e complementou. O que ele colocou ali? Sabendo o número de enzimas totais. Perfeito. Como é que eu determino o número de enzimas totais em uma amostra? O que eu posso dosar nesta amostra que vai me dar uma ideia do quanto eu tenho de enzimas totais nela? Vou dar uma dica. Na sua grande maioria, 99,99%, as enzimas são proteínas. O que eu posso quantificar, então, nestas amostras, que vai me dar uma ideia de quanto de enzimas eu tenho ali? As proteínas? A quantidade de proteína que eu tenho nas minhas amostras, no HT, no P2, no P3 e no S3. Sabendo a quantidade de proteína, né, eu posso fazer uma relação entre a atividade das minhas enzimas, tá? Ou seja, esta atividade aqui em unidades enzimáticas, tá? E a quantidade de proteína que eu tenho. Tá? Exatamente o que o Vitor colocou. Teste do biureto. Nós vamos utilizar não o biureto, que... Por que a gente não vai utilizar o biureto? Porque o biureto não é sensível o suficiente para esta quantidade de proteína que nós temos. Nós temos uma quantidade baixa nas nossas amostras, tá? Exceto no HT, tá? Exceto no HT, que tem muita proteína, mas no P2 e no P3 a gente vai ter menos proteína e aí o biureto não detecta. Lembram daquela faixa de detecção do nosso método analítico? A gente não pode extrapolar a faixa de linearidade, nem para cima, nem para baixo. E, infelizmente, as nossas amostras P2 e P3 cairiam abaixo da curva de linearidade do biureto. Nós vamos utilizar um outro método de quantificação de proteína. Não sei se vocês viram isso em química de proteínas já, que é o método de Lowry, ou Lowry modificado. Tá? Se não viram, vão aprender comigo. Tá? Vai ter um videozinho mostrando novamente, né,
como é que se faz a dosagem de proteína por método de Lore ou o Lore modificado, tá? Que é um Lore mais rapidinho, mais fácil de fazer, tá? Então, essa é a lógica, gente. Na aula passada, essa aula que nós estamos discutindo agora aqui, tá? Que foi a aula de determinação da atividade enzimática, nós conseguimos identificar qual amostra tem a maior quantidade de enzimas ATPases, tá? Que tem maior atividade. Perfeito. Mas isso não significa que é essa amostra que está mais pura, tá? Ela nem vai ser ela, porque é o HT, né? O HT aqui a gente sabe que é o que tem a maior quantidade de enzimas ATPásicas. Só que o HT tem todo aquele monte de outras enzimas que não nos interessa. Então é certo que não vai ser ele. Tá? É certo que não vai ser ele que vai ser a amostra mais purificada. Vai ser uma das outras. Só que eu não sei se vai ser o P2, o P3 ou o S3. Pode ser até que seja o S3, que é o que dê menor atividade enzimática. Tá? Pode ser? Não sei. Isso nós vamos ter que descobrir. Tá? E como é que nós vamos descobrir isso? Dosando a quantidade total de proteína que eu tenho no HT, no P2, no P3 e no S3. Tá? Entenderam, gente? Conseguiram captar essa linha de raciocínio? Ficou claro isso? Silêncio total. Sim, sim. Sim, Não vão me dizer, professor, ó, colou as placas aqui, deu bug no sistema, tá? Aí a gente explica de novo, tá? Beleza, então, gente. Então, o que nós vamos fazer no nosso próximo protocolo da simulação prática número 4? Nós vamos quantificar a quantidade total de proteína que tem no HT, no P2, no P3 e no S3. E vamos correlacionar isso depois com a atividade enzimática que nós calculamos nessa aula de hoje em unidades enzimáticas. E aí nós vamos conseguir calcular uma coisa chamada atividade enzimática específica, tá? Que é diferente da atividade enzimática. Atividade enzimática é as unidades enzimáticas, micromol de PI por minuto. A atividade enzimática específica vai me dizer o grau de pureza de uma determinada enzima em uma amostra biológica. Tá? Então, mas para que eu preciso, né, calcular onde que está mais pura as minhas enzimas de interesse? Porque para eu estudar as minhas enzimas e conseguir, né, descrever as características dessas enzimas, eu preciso ter uma amostra purificada. Eu não posso ter um monte de outras enzimas no meio atrapalhando a minha atividade ou influenciando a atividade da minha enzima. Eu preciso ter ela primeiro purificada para entender ela isoladamente e depois colocar ela no contexto celular. Tá? Aqui a gente faz o processo inverso. Tá? Eu retiro a minha enzima do contexto celular, estudo ela, identifico ela e depois coloco ela de volta no contexto celular. Um exemplo, tá? Aquelas imagens tridimensionais que eu mostrei para vocês das enzimas, com sítio catalítico, tá? Com o substrato ligado no sítio, com todas aquelas particularidades, aquilo ali só foi possível determinar porque eu tinha a minha enzima purificada. Sem ter ela purificada, eu não ia conseguir resolver ou elucidar a estrutura tridimensional dela, porque eu teria ela e mais um monte de outras porcarias no meio que iam atrapalhar meu experimento. Tá? Então, eu preciso purificar ela. Tá? E aí eu tenho, então, que fazer esse tipo de análise. Eu preciso descobrir, tá, a quantidade de proteína total que eu tenho na minha amostra, tá, para saber, então, quanto eu tenho das minhas enzimas. Tá? Entenderam, gente? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos quantificar, né, a proteína total. Então, vai ter lá um protocolo, aonde vocês vão ter os nossos tubos HT, P2, P3 e S3. Nós vamos ter que diluir essas amostras, tá? Vai ter um protocolinho de diluição, porque se eu não diluir, elas vão cair fora da minha curva padrão, tá? Da minha curva padrão de proteína, não é agora de fosfato inorgânico, é de proteína.
eu vou ter que fazer a minha curva padrão de proteína e a minha quantificação das amostras. E aí, no final disso tudo, calcular quanto de proteína tem em cada amostra. Tá? Esse método vai ter um comprimento de onda específico, vai ter um passo a passo específico que vai estar tudo mostrado no vídeo para vocês. Tá? Professor, Fala, Vitor. é, no, nesses cálculos, nesse protocolo que a gente acabou de fazer, foi para determinar a atividade enzimática, né, das enzimas. E aí, tipo, essa específica seria justamente para ver em cada uma, tipo, separadas puras, né? Essa específica é para ver o grau de pureza de cada uma das frações. Para a gente poder dizer em qual daquelas 4 frações, o HT, o P2, o P3 e o S3, qual delas eu tenho as minhas ATPases mais puras. Tá? Ele vai servir para determinar o grau de pureza da minha amostra, ou das minhas frações. Tá? Entendi. Mas a gente já identificou a atividade enzimática nas frações. Agora só vai dizer qual tem Exatamente. mais pura, né? Exatamente. Nós identificamos a atividade enzimática. Sabemos qual das frações tem a maior quantidade de enzimas ATPases. Só que não quer dizer que esta fração que tem a maior atividade, que tem a maior quantidade de enzimas ATPases, é a que está mais pura. Tá? Justamente por causa desse raciocínio aqui, ó. Eu posso ter aqui, né, de 40 enzimas no total, eu posso ter 20 ATPases, 50%. Só que aqui, de 20, eu tenho 15. A quantidade de enzimas ATPásicas aqui, esta amostra aqui, tem mais enzimas ATPases, mas não é a que está mais pura. Tá? A que está mais pura é essa aqui, porque aqui eu tenho 15 de 20, aqui eu tenho 20 de 40. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Então, por isso que nós precisamos desse segundo passo. Tá? Eu vou colocar, gente, hoje de tarde ou amanhã, talvez, uma outra, uma discussãozinha lá no fórum para a gente fazer, tá? Para vocês exercitarem essa questão da purificação das enzimas, tá? Deixa eu fazer dar um exemplo para vocês. Imaginem o seguinte experimento, tá? Eu tenho lá duas placas de cultura celular, uma placa controle e uma placa tratamento, tá? Nessa placa tratamento, eu vou aplicar uma droga lá, uma substância, tá? Que eu quero saber se ela aumenta ou diminui a proliferação celular, tá? Se faz as minhas células proliferarem mais ou proliferarem menos, tá? E como é que eu vou medir essa proliferação, tá? Eu vou medir pela atividade de uma enzima. Tá? Eu sei que tem uma enzima lá na minha célula que está sempre sendo sintetizada. Tá? Ela tem uma síntese constante. Então, se dobrar o número de células, automaticamente vai dobrar a atividade dessa enzima. Concordam comigo? Estão conseguindo seguir a linha de raciocínio? Tá? Então, eu tenho lá duas culturas, controle e tratado. Vou adicionar uma droga que eu imagino que aumente a proliferação celular. Como é que eu vou medir a proliferação celular? Eu vou medir pela atividade de uma enzima que eu sei que está sempre sendo produzida pela célula, está sempre sendo sintetizada. Se ela está sempre sendo sintetizada, né, se dobrar a atividade dessa enzima, né, eu posso dizer que dobrou a proliferação celular. Tá? Beleza. Só que daí agora eu medi o experimento, fiz o tratamento, tudo, e observei exatamente isso. Que em relação ao meu controle, o meu tratamento dobrou a quantidade de enzimas. Tá? Então eu posso dizer, ou seja, aumentou a quantidade de enzimas, eu posso dizer que aumentou a proliferação celular. Tá? Agora, isso significa dizer que no meu tratamento, essas enzimas que eu estou medindo a atividade, elas estão mais puras? Ou elas estão no mesmo grau de pureza do meu controle? O que vocês acham? Hum,
professor não entende muito bem. Deu uma coisada aqui na minha Va- conexão. Deixa eu explicar de novo. Deixa eu fazer um outro exemplo, então. Diferente, tá? Vou fazer um exemplo diferente. Tem lá duas culturas celulares, controle e tratado. O tratado vocês vão tratar com uma droga lá que vocês imaginam que vai aumentar a síntese de uma determinada enzima, tá? Então vamos fazer diferente. Vamos seguir o raciocínio diferente. Que vai aumentar a síntese de uma determinada enzima. Beleza. Vocês tratam as células e quando vocês medem a atividade dessa enzima, vocês veem que nas células tratadas deu um aumento de 50% na atividade dessa enzima. Tá? Aí eu pergunto para vocês, esta enzima das células tratadas, que aumentou 50% a atividade dela, tá? E provavelmente, então, aumentou em 50% a síntese ou a expressão dessa enzima. Ela está mais pura nestas células tratadas em relação às células controle? Sim, professor. Será? No caso, em relação só às células tratadas, Das tratadas comparado com as controle. acho que sim. E se eu fizesse a seguinte, te desse a seguinte informação, ou melhor, se eu te fizesse a seguinte pergunta, tá, mas vem cá, essa tua substância que tu tratou as células, né, será que ela não aumenta a quantidade de células que tu tem na placa? E aí, aumentando a quantidade de células que tu tem na placa, não aumentaria também a quantidade de enzimas que tu está medindo? Aí realmente não estaria, né? Aham, aí que entra a questão. Como é que eu sei, ou como é que eu determino, se esta minha droga aumentou também a quantidade de células? E aí o aumento na atividade das minhas enzimas foi justamente devido ao aumento na quantidade de células, não porque aumentou a síntese da minha enzima. Tá? Como é que eu faço isso? Doso proteína. Vou dosar a quantidade total de proteína. Se eu tenho o dobro de células, vai dar o dobro de proteína. Tá? E aí eu posso dizer, bom, aumentou o dobro da atividade enzimática, mas aumentou o dobro da quantidade de células. Então a minha droga não tem efeito nenhum, a não ser fazer com que as minhas células proliferem mais. Ela não tem efeito sobre a enzima em si, ela tem efeito na proliferação celular. Professor, Diga. no caso, a nossa célula em amostra, vamos supor que a gente já tivesse feito um experimento para determinar a atividade específica da enzima, certo? Aí, tipo, a gente já teria só as enzimas puras. Exatamente. E aí a gente pega e faz essa dosagem caso, esse medicamento, enfim, para Uhum. multiplicar. E aí, depois que fez isso, dosa a quantidade de proteína para ver a quantidade que tem. E se dosar somente a quantidade de proteínas equivalentes à quantidade de células puras, aí esse medicamento fez efeito, então. Aí sim, porque aí tu tá determinando, tu tá quantificando o grau de pureza das enzimas. Aí sim, aí sim. Mas se tu não fizer, se tu não tiver essa informação do grau de pureza, tu não tem como afirmar. Tá? E o mais interessante, gente, pode parecer que isso seja apenas um exercício didático aqui para a gente exemplificar. Não, muito pelo contrário. Esses eu vamos chamar, eu não gosto de chamar de erros, né? Mas esses deslizes metodológicos estão presentes nos artigos, tá? Estão presentes nos artigos científicos. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez veio um pesquisador que trabalha na área que eu estudo, que para mim assim é o referência mundial, assim. O cara realmente é muito bom, faz estudos de ponta. E ele veio para o Brasil e acabou vindo visitar nós ali no departamento. E eu sentei para discutir com ele um trabalho que recém tinha sido publicado
por um outro grupo de pesquisa, tá? de um outro país. Que era um trabalho assim, mudava completamente uma ideia que nós tínhamos lá de atividade de neurônios e alguns neurotransmissores, enfim. Tá? E foi um artigo publicado numa revista de alto impacto, extremamente reconhecida. E eu cheguei, sentei com eles assim, professor, olha só, queria discutir com o senhor esse trabalho aqui, que foi recém-publicado pelo grupo americano lá do professor Rothstein e tal. E ele olhou para mim assim e disse assim, esse trabalho é lixo, pode botar ele no lixo que ele não serve para nada. E eu na hora assim falei assim, não, mas peraí, como assim? Eu estava no final, no terço final do meu doutorado, tá? E aquilo me impactou, assim, eu falei, como assim? Um trabalho publicado numa revista científica de alto impacto, tá? Como assim ele é lixo, ele não serve para nada? E ele falou assim, lê os métodos desse artigo que tu vai descobrir que tem um erro bem pequeno, mas que muda completamente toda a interpretação dos resultados do artigo, tá? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu vou ter que ler esse artigo de novo e tal. Sentei, comecei a olhar, reli os métodos umas 30 vezes, tá? E aí eu fui descobrir qual era o erro. E o erro era exatamente isso que nós estamos comentando agora. O autor, ele não tinha expresso os resultados dele em grau de pureza de algumas enzimas que ele estava estudando. Ele tinha expresso como atividade total. Tá? E isso não representava os resultados dele. Por quê? Porque ele, para dizer o que ele estava afirmando no artigo, ele precisava identificar qual, né, das amostras que ele tinha lá que estava mais pura naquelas enzimas que ele estava estudando. E aí isso comprometeu completamente o artigo. Então são coisas, são passos metodológicos extremamente importantes que nós precisamos nos dar conta, e muitas vezes no laboratório a gente faz no piloto automático. Qual é o piloto automático? Pega uma planilha de cálculo do aluno de mestrado ou de doutorado, que já fez o cálculo sobre isso, e simplesmente joga dentro daquela planilha os resultados de vocês. Só que isso não quer dizer que a planilha é idêntica. Porque se vocês mudaram um volume, se vocês mudaram um tempo de incubação, se vocês mudaram a concentração da curva padrão de vocês, ou se vocês mudaram qualquer coisa no protocolo, aquela planilha já não serve mais. E a segunda coisa, pegando a planilha pronta, vocês não entendem a linha de raciocínio que o pesquisador seguiu para chegar naqueles cálculos. E vocês não entendendo essa linha de raciocínio, vocês não vão ter autonomia, né, de pensar cientificamente, de ter o pensamento científico, claro na cabeça de vocês. E isso é extremamente importante, por isso que eu insisto bastante, por isso que eu bato bastante nessa tecla, né, de todos esses passos, de todos esses cálculos. Às vezes pode ser um pouco maçante, mas eu acho que é extremamente importante para a formação básica de vocês. Tá?